suntuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Graças a Deus estamos aqui nesse início de semana e com o coração de gratidão por Deus ter nos acompanhado até aqui na sua presença. Já finalizando o ano, sabemos que até aqui o Senhor nos tem abençoado. Então, como de costume, o programa Mães Amorosas inicia com provérbios, palavras de sabedoria. E hoje, 10 de novembro, o provérbio diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Provérbios 27, 12. Certa vez, ao enviar os discípulos, Jesus disse: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, 16. Neste mundo todo cuidado é pouco para que não caiamos em armadilhas. É melhor nos escondermos do mal do que enfrentá-lo e virmos a sofrer uma pena. Uma pessoa prudente é cautelosa, não é levada pelas emoções nem por tudo que ouve ou vê. Ela sabe discernir em Cristo como deve proceder em cada situação. Paulo foi muito prudente quando afirmou: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Há ainda o perigo de colaborarmos negativamente para que outros sejam enredados pelo mal e caiam em pecado. Vamos lembrar de Romanos 14:15, onde Paulo diz: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Vamos dar um exemplo prático. Imagine se eu gostasse de consumir algum tipo de bebida alcoólica. Eu poderia ser extremamente controlado e nunca exceder limites. Mas alguém mais simples poderia entender como licença para beber. Este correria grande risco de se descontrolar e arruinar-se no vício. Precisamos ser cautelosos em todas as nossas ações, não confiando nem mesmo naquilo em que consideramos não haver riscos. Todavia, devemos nos esconder em Cristo para termos discernimento e fugirmos do mal. Eu gosto muito desse versículo de Mateus 16, que fala: sede prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Amém. Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Giovana Maria Ramos Coutinho. Bom dia, Jesus é nosso Senhor. Mais uma semana da leitura do Alimento Diário aqui na segunda-feira, semana 4 do livro do Alimento Diário, A Criação do Homem, da série Gênesis, o Princípio, autor Pedro Dong, da editora Árvore da Vida. A leitura bíblica dessa segunda-feira encontra-se em Gênesis 2, do 4 ao 7, Atos 2, do 42 ao 47. Ler com oração está em Isaías 51, 3, que diz: o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música.
Tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e agradável, né? Ó Senhor Jesus, que maravilha essa palavra, né? Saber que Sião vai ter esse regozijo, né? Vai ter a piedade do Senhor. Vai ser os lugares assolados, fará como Éden, né? E da solidão o jardim do Senhor. E regozijo e alegria se acharão, ações de graças e som de música. Tudo que o Senhor faz é bom. A criação do homem é retomada do propósito divino. A criação do homem é o título da mensagem desta semana, na qual veremos a importância da criação do homem. Deus criou as plantas, a relva, mas só fez cair a chuva depois que criou o homem. Por quê? Porque este é que precisa lavrar a terra para a vida crescer. A chuva tem um propósito, né? Ao criar o homem, Deus soprou nele o seu fôlego de vida, gerando o espírito humano e colocando a eternidade em seu coração. O homem tem eternidade no seu coração, aleluia! Cada ser humano é especial porque é singular e único. Deus não criou o homem em série como em uma fábrica de robôs, mas cada um tem a própria personalidade. Veremos que, embora cada um seja único, Deus quer encabeçar-nos para estabelecer seu governo sobre todas as coisas. Hoje o Senhor conta conosco e nos tem revelado muitas coisas. Senhor Jesus, ó Senhor, prepara-se para a leitura desta semana, porque certamente você ganhará mais revelação. Com relação aos investidores do reino, um irmão e uma irmã deram um testemunho maravilhoso em uma comunhão em São Paulo. O irmão disse que, quando se falou sobre investidores do reino, isso queimou em seu coração, mas ele não tinha condições financeiras de participar. Contudo, o Senhor muito o incomodou e, por fé, ele decidiu participar com uma cota. Ao preencher o papel do voto, não saía tinta da caneta. Ele rabiscava em outro papel e a tinta saía, mas ao escrever no boleto do compromisso, a tinta não saía. Repetiu isso várias vezes e ficou sem entender o porquê. De qualquer forma, fez o compromisso de uma cota, mesmo sem ter condições financeiras. O Senhor honrou sua cota e mais tarde ele entendeu por que não lhe foi permitido escrever apenas uma cota naquele momento. O Senhor queria que ele ofertasse mais cotas, ó Senhor Jesus. Então, pela fé, subiu de 1 para 3 cotas e novamente foi abençoado pelo Senhor e honrou o seu compromisso. Ó Senhor Jesus. Além disso, recentemente o Senhor deu uma farmácia à sua esposa, que é farmacêutica. Por fim, ele percebeu que tudo fazia parte do que o Senhor queria que ele fizesse. E então aumentou seu compromisso para 9 cotas. Ó Senhor Jesus, quem antes não tinha condições de assumir sequer uma cota, agora participaria com 9, ó Senhor Jesus. Esse testemunho de fé é muito forte, nos constrange a buscar e entender a vontade do Senhor. Gostaria de dizer que muitos ainda têm feito seus compromissos de forma financeiramente confortável. Não há um desafio envolvido. Pensam, fiz as contas, isso não me fará falta, então assumem esse compromisso. Enquanto permanecemos na zona de conforto quanto à participação dos investidores do reino, nosso coração não está nisso. O Senhor precisa avançar e há muitas coisas a serem feitas. Jesus está voltando e não há mais tempo a perder. Participaremos intensamente da obra do Senhor. Isso precisa criar uma ressonância em meu e seu coração e fazer parte do seu encargo. Depende de mim e de você, isso tem de queimar em seu coração e meu coração. Não podemos ser frios, ó Senhor Jesus. Quando criou o homem, Deus o colocou no jardim do Éden, pois queria que ele vivesse feliz e alegre. Todas as árvores criadas eram agradáveis à vista e boas para alimento.
Deus então apresentou a árvore da vida no meio do jardim porque queria que o homem vivesse sempre feliz. Mas quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a palavra de Deus, o pecado e a morte entraram no mundo. Simples assim. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. A primeira consequência foi que o homem perdeu o jardim do Éden. Ele e a mulher foram expulsos dali e impedidos de comer da árvore da vida. Assim ele passou a viver pelo próprio esforço, buscando o pão de cada dia com o suor do seu rosto. Essa é a vida da humanidade, sempre correndo atrás do sustento, com a alma aflita e exausta, todos estressados, angustiados, sem receber cuidado de ninguém, sem pastor. Louvado seja Deus por Jesus Cristo. Ele veio e gerou a igreja, ó Senhor Jesus. Em Jerusalém, onde surgiu a primeira igreja, o Senhor restaurou essa alegria. O jardim do Éden novamente estava ali nos que viviam a vida da igreja normal. Ó Senhor Jesus. Eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, conforme está em Atos 2,42. Eles eram guiados e governados pela palavra de Deus. Considerando as práticas atuais, eles faziam imersão na palavra, gritos de guerra, imersão refinada e ultra refinada. Sob o governo de Deus, a alegria e a realidade do jardim do Éden foram restauradas. Porque é de desfrute, né? Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, conforme está em Atos 2, 43 ao 45. Quando se vive no jardim do Éden, as coisas da terra perdem o valor. O primeiro resultado da realidade da presença do jardim do Éden é o desapego dos bens materiais. Aqueles irmãos não somente assumiram uma cota do investidor do reino, mas deram tudo ao Senhor. Quando restauramos a realidade do jardim do Éden, o desapego ao dinheiro é o primeiro item que acontece. Ó Senhor Jesus! O versículo seguinte do capítulo 2 de Atos mostra como aqueles irmãos viviam no jardim do Éden. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, conforme o versículo 46 de Atos 2. Não há nada melhor do que comer com alegria e melhor ainda ao lado de pessoas que você ama. Você tem restaurado essa alegria em seu interior? É uma boa pergunta, né, para a gente refletir. Por ocasião das conferências, sempre saímos com cooperadores para jantar e todos comentam que estão muito alegres, felizes por estarmos juntos, comendo. Isso é um sinal de que o Senhor restaurou o jardim do Éden. Ó Senhor Jesus, conforme o versículo 47 de Atos 2. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor Jesus, a esfera muda, né? Quem não quer viver essa vida alegre do jardim do Éden? Quando você convida alguém a contemplar esse ambiente de alegria, como não querer permanecer ali? No entanto, esse viver normal da igreja em Jerusalém durou apenas 6 anos. Em seguida veio a perseguição. Mas graças a Deus, o apóstolo Paulo foi levantado e usado para estabelecer muitas igrejas entre os gentios, chegando até a Europa. Essas igrejas também começaram a experimentar a realidade do jardim do Éden. Irmãos, essa é a leitura de hoje. Procure aqui, através dessa palavra, tirar luz, direção e admoestação, pois o Senhor quer iluminar os olhos do nosso coração através do falar profético, e tudo isso é para nós não ficarmos aí desfrutando da árvore errada, que nós possamos, estar sendo restaurados pela palavra, santificados e purificados
para desfrutar dessa alegria indizível e cheia de glória. Jesus é o Senhor. Que a sua semana seja uma semana de vitória na presença de Deus. Amém. Vamos lá, amiguinhos? Ó. Cristo nos fez a descendência celestial de Abraão. Cristo nos fez a descendência celestial de Abraão. Cristo me fez, Cristo te fez, Cristo nos fez a descendência celestial de Abraão. Cristo me fez, Cristo te fez, Cristo nos fez a descendência celestial de Abraão. Cristo nos fez. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs. Jesus é nosso Senhor. Estamos iniciando a nossa leitura bíblica de hoje. Graças ao Senhor, com tanta palavra que nós temos, né? Já lemos Provérbios, Alimento Diário e estamos alegres no Senhor, né? É só no Senhor que a gente tem essa alegria, né, irmãs? Embora a gente passe por tribulações, mas nosso interior nos anima, né? E estamos sempre alegres, né? E isso faz toda a diferença, não é verdade? É verdade, segunda-feira, né? Vários compromissos aí que a gente tem, correndo atrás aí para deixar as coisas tudo em ordem, né? E graças a Deus, irmãs, a paz do Senhor nos acompanha, não é isso? Ó Senhor Jesus. Em meio a tribulações, sabemos que o Senhor está no barco e Ele nos assiste nas nossas fraquezas, nos ajuda e nos anima, nos leva sempre para cima, né? Uma vez um irmão que já partiu para o Senhor me disse isso. Toda vez que você vai diante do Senhor, você sobe como águia, né? Os problemas ainda ficam, mas você está sobre eles. E assim você pode administrar tudo, né? Porque você está acima. Em Cristo nós estamos nos céus. Não é verdade? Quando nós estamos em Cristo, nós estamos nos céus. O Senhor está lá, assentado à direita de Deus Pai, né? E nós em Cristo estamos com Ele. Então, irmãos, o segredo é esse, é estar em Cristo. Amém? Os problemas vão continuar, mas nós vamos vencer todos eles, porque nós estamos numa outra esfera. Amém? Então, graças ao Senhor, estamos aqui firmes e fortes. Senhor Jesus, muito obrigada por essa palavra que o Senhor vai trazer para nós hoje, que ela possa ser comida para nós, luz, Senhor, traga também discernimento, Senhor, traga avivamento, Senhor, consolo, ó Senhor, esperança, que a Tua palavra é tudo isso para nós. Senhor, a Tua palavra é o próprio Deus. Senhor, possa abençoar a cada um de nós nesta semana, que todas as irmãs possam achar no Senhor tudo o que elas necessitam. Amém? Jesus é o Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a espada de Deus. Vamos ler 2 capítulos 21 e 22. A espada de Deus. Vamos lá. Versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Jerusalém, fale contra os santuários e profetize contra a terra de Israel. Diga à terra de Israel, assim diz o Senhor: eis que estou contra você, vou tirar a minha espada da bainha e eliminarei do seu meio tanto o justo como o ímpio. Visto que eliminarei do seu meio o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra todos, desde o sul até o norte. Todos saberão que eu sou o Senhor. Tirei a minha espada da bainha e que não a porei de volta. Você, filho do homem, comece a gemer.
Na presença deles, fique gemendo de coração quebrantado e com amargura. Quando perguntarem por que você está gemendo, responda: por causa das notícias que estão chegando. Todo o coração se derreterá, todas as mãos desfalecerão, todo o espírito ficará angustiado e todos os joelhos se desfarão em água. Eis que virá e se cumprirá, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, profetize e diga, assim diz o Senhor. A espada está afiada e polida, afiada para a matança, polida para reluzir como relâmpago. Israel diz: vamos nos alegrar, o cetro do meu filho despreza qualquer outra madeira. Mas Deus responde: a espada foi entregue para ser polida, para ser manejada, está afiada e polida, para ser posta na mão do matador. Grite e lamente, filho do homem, porque a espada será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Portanto, bata no peito em sinal de tristeza, pois haverá uma prova. E o que acontecerá se o próprio cetro que desprezou a todos não vier a subsistir? Diz o Senhor Deus. Filho do homem, profetize e bata com as mãos uma na outra, que a espada golpeie 2 vezes, sim, até 3 vezes. E a espada é a espada da matança, da grande matança que os odeia, para que o coração se derreta e se multipliquem os que tropeçam. Junto a todas as portas faço reluzir a espada. Ah, ela foi feita para ser raio e está afiada para matar. Ó espada, vire-se com toda a força para a direita. Vire-se para a esquerda. Para onde quer que a sua lâmina se dirigir, também eu baterei as minhas mãos uma na outra e desafogarei o meu furor. Eu, o Senhor, falei. A espada do rei da Babilônia. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, trace 2 caminhos por onde a espada do rei da Babilônia poderá vir. Ambos devem sair da mesma terra. Faça um marco indicador e coloque-o na bifurcação do caminho para a cidade. Indique o caminho para que a espada chegue a Rabá, dos filhos de Amon, e a Jerusalém, a fortificada em Judá. Porque o rei da Babilônia irá parar na bifurcação, na entrada dos 2 caminhos, para fazer adivinhações. Sacudirá as flechas, consultará os ídolos do lar, examinará o fígado de um animal. Na mão direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para dispor os aríetes, para abrir a boca com ordens de matar, para lançar gritos de guerra, para colocar os aríetes contra os portões, para levantar rampas e toques de ataque, e torres de ataque. Aos moradores da cidade, isso parecerá uma adivinhação falsa, pois eles têm em seu favor juramentos solenes, mas Deus se lembrará da iniquidade deles, para que sejam presos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que vocês me fazem lembrar da sua iniquidade, na medida em que as suas transgressões são descobertas, e em todas as suas ações aparecem os seus pecados, sim, visto que vocês foram lembrados, serão presos por causa disso. Quanto a você, profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia chegou no tempo do seu castigo final, assim diz o Senhor Deus: tire o turbante, remova a coroa. O que é já não será o mesmo, o humilde será exaltado e o soberbo será abatido. Ruína, ruína, ruínas a reduzirei. E ela já não será, até que venha aquele a quem caberá o julgamento. A ele eu a entregarei. Versículo 28. E você, filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor Deus a respeito dos filhos de Amon e a respeito dos seus insultos. A espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir, para reluzir como relâmpago. Apesar das visões falsas e das adivinhações mentirosas, a espada será posta no pescoço dos profanos, dos perversos, cujo dia virá no tempo do castigo final. Põe a espada de volta na sua bainha,
no lugar em que você foi formado, na terra do seu nascimento, eu o julgarei. Derramarei sobre você a minha indignação, assoprarei contra você o fogo do meu furor e entregarei nas mãos de homens brutais, mestres de destruição. Você servirá de pasto ao fogo, o seu sangue será derramado no meio da terra e você não será mais lembrado, porque eu, o Senhor, falei. O Senhor julgando aqui, né, sempre com o braço forte, né, como diz aqui, mão estendida. Né? Então, o Senhor prometeu que faria e o fará, né, que não houve arrependimento do povo. Então, eu quero dizer para você, uma nota aqui, 21:3 diz assim: a oposição de Deus ao seu povo é expressa pela imagem da espada empunhada. Ou seja, quando o soldado pega a espada, é para lutar, é guerra. Então, o modo comum de referir-se à guerra no Novo Testamento é essa. É espada em punho, né? Mas quem está empunhando a espada? É o rei Nabucodonosor, com a permissão do Senhor. Percebe? A espada se refere ao julgamento. Por isso ele diz, eu a entregarei àquele que irá julgá-la. Então ela vai passar pelo julgamento pelas mãos de Nabucodonosor. Então essa guerra aí é um julgamento do Senhor. Nota 4. Ninguém sobreviverá à invasão vindoura, nem mesmo o justo. Então, olha só aqui, para a gente refletir bastante, né? Como que o justo vai morrer com o injusto, né? É para você refletir. Por isso, nós precisamos estar alertas e limpos de coração, né? Lavados no sangue precioso de Cristo, servindo ao Senhor, vivendo a vida normal da igreja, né? Cuidando dos conservos, né? E assim, nós vamos estar servindo ao Senhor com alegria, vamos estar servindo o Senhor no nosso dia a dia, porque nós não sabemos o dia e a hora que nós vamos partir para o Senhor, não é verdade? Aqui nesse caso, o justo vai partir junto com o ímpio. Então, tem que estar preparado o tempo todo, né? Eu me lembrei das 10 virgens, né? As prudentes e as nécias. Elas estavam mortas, ambas morreram. E as prudentes estavam prontas para se encontrar com o noivo, né, com o Senhor. Mas as nécias não. Então, as prudentes e as nécias morreram. Aqui no caso vai morrer o justo com o injusto. Só que o justo, né, tem que estar pronto já, né? Certo? Eu quero ler essa nota e você vai entender o que eu estou falando. Diz assim: nesta guerra ninguém sobreviverá. Ninguém sobreviverá à invasão vindoura, nem mesmo o justo. A Bíblia defende a responsabilidade corporativa, ou seja, toda a nação, né, vai ser julgada. O princípio é ilustrado no caso de Acã. Nós conhecemos a história de Acã. Quem roubou a capa babilônica? Foi ele. Mas foi só ele julgado? Não. Toda a casa dele foi julgada também. Certo? A destruição já estava decretada para Judá como nação. Era tarde demais para se arrepender. As pessoas podiam se arrepender e ter certeza da vida eterna. No entanto, muitas pessoas justas seriam atingidas pela destruição. Mesmo hoje, os cristãos não devem presumir que Deus preservará os justos de desastres, certo? Ou juízos gerais contra alguma nação. Então, irmãs, podemos partir para o Senhor a qualquer hora. Então, nós temos que manter-nos justos, né? Ou seja, manter-nos limpas diante do Senhor, nossa consciência limpa, coração puro, né? Servindo ao Senhor, amém? É isso aí. Ó Senhor Jesus, as profecias de Ezequiel contra as nações declaram repetidamente que elas seriam aniquiladas e então elas saberiam
que Deus era o Senhor, né? Assim como aconteceu lá no êxodo do Egito, quando o Senhor tirou o povo do Egito, né? O Senhor mandou as pragas para mostrar que Ele era o Senhor. Hein? Isso aí. Nota 21 fala sobre a prática de pagãs, né? De flechas marcadas numa aljava, permitindo que elas caíssem no chão ou atirando-as à distância, e em seguida interpretando a disposição, essa prática era conhecida como belomancia. Era uma adivinhação, era algo proibido, é algo proibido pelo Senhor, a adivinhação. E os pagãos, ou seja, os babilônios, faziam isso. A outra prática era as imagens, que provavelmente eram miniaturas que eles carregavam consigo, né? Elas eram consultadas por eles, né? E até os israelitas consultavam essas estátuas. Outra prática era o exame de fígado de um animal sacrificial, denominado hepatoscopia, e a mais conhecida dessas práticas na literatura mesopotâmica. É mencionada só aqui no Antigo Testamento. Senhor Jesus, com essa nota a gente vai terminar aqui a nossa leitura bíblica de hoje. Eu creio que foram lidas as notas mais importantes. E continue com a gente, a Marlene traz para nós Salmos, Provérbios e o livro de Hebreus. Até amanhã, se Deus quiser, que essa palavra possa abrir nosso coração, né? Tenhamos temor do Senhor, né? Temor do Senhor. E vamos nos preparar, né? Para o Senhor, quando o Senhor vier nos achar, fazendo assim, servindo o Senhor, com um coração puro, buscando o Senhor com alegria, todos os dias comendo a tua palavra e tendo viver diante do Senhor, né? E no tempo, o Senhor vai julgar todos nós. Ó Senhor Jesus, amém. Amanhã tem mais, eu aguardo vocês. Tchau, tchau. Bom dia, irmã Vera, bom dia, irmãs. Graças ao Senhor, mais um dia de leitura bíblica. Então, vamos continuar, né, a segunda parte, que começa com Salmos e vai até Hebreus. E graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui sabendo que até aqui o Senhor nos tem ajudado. Então, vamos iniciar com Salmos, capítulo 108, Provérbios 27, 12 e a carta aos Hebreus 10, do 1 ao 18. Agora vamos ler os Salmos que fala assim: Deus concede vitória ao seu povo. Salmo de Davi, versículo 1. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Acordem lira e harpa, quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, ó Senhor, cantarei louvores a ti entre as nações. Porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Deus falou na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é meu e meu é também Manassés. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. O 10 agora. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Agora vamos ler Provérbios 27, 12, que fala assim: o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente
e sofre as consequências. É sempre assim. Aqueles bobinhos sempre se dão mal. Agora, a carta aos Hebreus, capítulo 10, do 1 ao 18, que fala assim: o sacrifício de Cristo é único e para sempre. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Amém? Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Seu Senhor Jesus falando, né? Cristo disse, vou ler de novo. Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Agora o versículo 8. Depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. E isto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. E acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Versículo 18. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifícios pelo pecado. Amém? Até amanhã com mais uma leitura bíblica. Bom dia. Desde o momento em que te conheci, porção preciosa da fé recebi.
所见。